Bom dia, segundo ano, tudo bem? Como foram de feriado? Ai, que gostoso, né? Só no dia 2 que tinha sol pra gente poder brincar lá fora, né? Dar um passeio com máscara, né? Então, que bom, tomara que vocês tenham aproveitado. Eu aproveitei para descansar, colocar as minhas coisas em dia, né? Tá chegando o final do ano, a prof tem que se organizar para deixar tudo certinho, tá bom? E vocês também, tá? Reta final, gente, vamos lá, não vamos abandonar a pro, tá? Quero minhas atividades. Quem tiver atrasado, por favor, manda, tá bom? Vamos começar as atividades da semana de 3 a 5 de novembro de 2021. Mês 11, gente, penúltimo mês do ano. Daí depois é dezembro e acabou! Então, esse mês é o último mês de atividades mesmo. Daí, em dezembro, eu vou dar uma revisão, tá bom? Então, vamos lá. Língua portuguesa, página 173. Lembra da raposa e do galo? Então, lembrando, vai fazer as atividades, tá bom? Observe essas fotografias. Temos um cão 1 ali. Nossa, não tá com uma cara muito amistosa, né? E o cão 2. Ai, meu Deus, que vontade de dar uma mordida nesse cãozinho. Tão fofinho, né? Escreva nos quadrinhos os números 1 ou 2, de acordo com as características dos cães representados nas imagens. Lembrando que característica é como a pessoa, objeto, animal é. Então, o animal pode ser gordo, brabo, a pessoa pode ser alta, magra, antipática, simpática, né? Então, essas são as características das coisas e pessoas e animais. Então, ali, ó, a gente tem bravo. Quem que é? O 1 ou 2? Você vai escrever ali. Bem-humorado. É 1 ou 2? Tranquilo. Manso, agressivo e mal-humorado. Daí você vai escrever cão 1 ou cão 2. Só coloca o número, tá? B. As palavras que definem as características de cada cão têm sentidos semelhantes ou opostos? Semelhantes é quando é parecido e opostos é quando é ao contrário, totalmente diferente. 4. Encontre no diagrama o significado oposto de cada uma das palavras do quadro. Então, o oposto é ao contrário, tá? O que é ao contrário de baixo? Vai procurar ali. Feio, frio, longe e bondoso. Daí vai procurar no diagrama ali, tá bom? Próxima página. 174. Palavras terminadas em ão e ão. 5. Vamos fazer uma lista de palavras terminadas em ão. Dê a sua sugestão oralmente e depois faça o registro. As imagens podem dar pistas. Temos duas palavras ali com ão, com aquelas figuras ali. E você procura outras, tá bom? E vai me mandar um áudio lendo essas palavras. Vamos fazer ao contrário. Aqui ele tá pedindo para você primeiro falar e depois escrever. Eu quero que você escreva e depois leia para mim num áudio, tá bom? Para treinar a leitura. Agora, escolha 5 palavras da lista que você escreveu. Esconda essas palavras no diagrama para um colega encontrar. Então, você vai escrever as palavras ali e vai pedir para um familiar encontrar as palavrinhas. Lembrando que no diagrama você pode colocar outras letras para confundir, tá bom? É um jogo. 6. Releia a fábula O Galo e a Raposa com o professor e copie as palavras terminadas em ão. Vou colocar eu lendo de novo. O Galo e a Raposa. O galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo ali, a raposa tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal do seu almoço. Você já ficou sabendo da grande novidade, Galo? Perguntou a raposa. Não, que novidade é essa? Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do ar. De hoje em diante, ninguém mais persegue ninguém. No reino animal haverá apenas paz, harmonia e amor. Isso parece inacreditável, comentou o galo.
Vamos, desça dessa árvore, que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto, disse a raposa. O galo, que de bobo não tem nada, desconfiou de que tudo não passava de um estratagema da raposa. Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa curiosa. Ai, uma matilha de cães de caça, respondeu o galo. Bem, nesse caso é melhor eu me apressar, desculpou-se a raposa. Que é isso, raposa? Você está com medo? Se tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-la como costumavam fazer. Talvez eles ainda não saibam da proclamação. Adeusinho! E lá se foi a raposa, com toda a pressa, em busca de uma outra presa para o seu almoço. Daí você vai copiar as palavras terminadas em ão, tá bom? Escolha uma dessas palavras e escreva uma frase com ela. Ai, que legal, tá bom? Letra bonita. Agora, página 174. Eu coloquei essas porque tem um diagrama, tem uma cruzadinha ali bem legal. Leia esse trecho da fábula. Acaba de ser assinada uma proclamação de paz. O que significa a palavra proclamação nesse trecho? Explique. Essa aí vai ter que procurar no dicionário, tá bom? Daí escreva ali para pro. 8. Complete a cruzadinha. Carrinho feito com uma tábua sobre rodinhas e rolamentos. 2. É parecida com o sapo e vive saltando. 3. Fruto redondo cheio de sementes pequenas. E 4. Fruto branco por dentro e com casca fina verde ou vermelha. Ali a gente tem a imagem das coisas, né? E uma pista. Todas as palavras terminam em tá bom? Vai escrever no 1, vai escrever o que tá ali. Então, bem certinho, tá? 9. Observe o exemplo e descubra qual é o par de cada palavra. Temos ali capitão, capitã, campeão. Vou falar essa, tá bom? Dá essa chance. Campeão, campeã. Irmão, cidadão e vilão, tá bom? Todas as palavras terminam em tá bom, meus amores? É isso. Então, vamos para a matemática? Beijo! Mua!